Olá, tudo bem? Eu sou o Arnaldo e vim aqui mais uma vez pela sua licença, pela sua permissão, para que assim a gente possamos meditar e refletir na palavra de Deus, porque é ela que traz para nossas vidas o conforto e a orientação e o caminho da salvação. E nós vamos falar um pouco sobre o tempo, o proveito do tempo. Alguns tempos atrás nós tivemos uma reflexão falando sobre isso, mas nós agora vamos falar como empregar bem o nosso tempo nos dias atuais. Porque hoje se falta tempo para o ser humano ficar sós consigo mesmo, para ele ouvir a voz de Deus. As pessoas cada dia mais estão acostumadas a ter acesso a tudo muito rápido, muito rápido. A informação, as respostas, e isso reforça e aumenta mais a ansiedade das pessoas. E dizendo corretamente, as pessoas estão ocupadas demais para pensar. E quem não tem tempo para pensar, não pode refletir e não pode ouvir a voz de Deus. Porque precisamos estar em silêncio para ouvir a voz do nosso Criador. Por isso mesmo que na era da informação, muitas pessoas estão sendo enganadas, esperando sempre um guru para ser seu mentor, porque não tem tempo para ouvir a voz de Deus. E Deus está falando conosco a todo instante, mas muitas pessoas estão ocupadas e não conseguem ouvir a voz do Criador. E quantas vezes você pega o celular para checar mensagem por dia? Com quantos grupos de amigos, familiares e colegas de trabalho você conversa diariamente nas redes sociais? E qual é a sua tolerância na espera de receber uma resposta? E as mensagens acumuladas esperando resposta no seu celular. E muitas vezes isso causa angústia. E o que é que está acontecendo hoje? Está acontecendo basicamente hoje é que as pessoas ficam de plantão o dia inteiro para receber mensagens e enviar mensagens. As pessoas, elas estão focadas o tempo todo no seu aparelho de celular. Mesmo estando trabalhando, fazendo qualquer coisa, ela sempre está na expectativa de receber uma mensagem porque ela quer uma resposta de alguém. E elas não descansam, não tem um momento de parar, não tem um momento para refletir. E nesse estado de alerta, de atenção, como que ela vai ouvir a voz do Criador? Como que ela vai ter tempo para Deus? Mesmo se ela estiver dentro de casa ociosa, nada fazendo, mas ela sempre está nesse estado de alerta. Ela não tem consciência de nada que está acontecendo ao seu redor, porque ela está sempre ligada, conectada às redes sociais. E essa possibilidade de ter conversa em tempo real pela internet, isso cria os vícios. Porque muitas vezes, muita gente pensa que só existe o vício das drogas, ou os vícios de bebida, o vício de cocaína, o vício de pornografia. Mas nós estamos na era do vício tecnológico, o vício portátil. E isso devemos controlá-lo. Porque Jesus disse que todo aquele que é dominado pelo um vício é escravo daquele vício. Ora, ninguém quer ser escravo de ninguém, mas muitas vezes a gente deixa algo dominar a nossa vida e a gente torna escravo daquilo e não tem domínio. E isso gera no ser humano uma ocupação o tempo todo, que ela não tem tempo para si mesma. Ela está sempre conectada e ela sempre está no estado de atenção. Você vê que as pessoas estão sempre ansiosas, nervosas e tensas. Num mundo de conforto, num mundo que a tecnologia oferece tudo, mas as pessoas estão nesse estado. É certo que a amizade é uma coisa fundamental e importante na vida de todo ser humano. O Senhor Jesus mesmo disse que
o homem tem que ser amigo dele. E ele disse para os seus discípulos: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho-vos dado a conhecer. O Senhor Jesus disse que os discípulos, as pessoas que crêem na obra dele, se tornam amigas dele. E nós, como seres humanos, é mais que óbvio que a amizade faz bem a pessoa. Mas se eu tenho um amigo, eu tenho que ter tempo para ele. Toda amizade, ela requer uma atenção, uma manutenção. Todo amigo, ele precisa de você ter atenção para ele, ter uma manutenção, ter um tempo. E isso é bom, é importante, porque toda amizade requer essa manutenção. É por isso que há tantos divórcios, há tanta separação, porque seu cônjuge já não tem mais tempo para dar a devida atenção para o outro. É certo que o Senhor Jesus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é o Filho de Deus e ele representa o próprio Deus. Então, como ele tem esses atributos incomunicáveis, se agora no planeta os 7 bilhões e meio de pessoas que existem, Jesus pode dar atenção para cada um, porque ele tem um atributo incomunicável da onisciência, da onipotência. Ele pode saber o que cada um necessita. Ele tem como dar essa manutenção de atenção para cada ser humano. Mas nós, seres humanos, nós somos limitados para isso. Nós não podemos dar atenção para todos os amigos que a gente tem. Mas muitas vezes, o ser humano, para não falar de um modo geral, parece que quer botar uma escada e subir e querer pegar o sol com a mão, quer se tornar popular e quer dar atenção para todo mundo. E muitas vezes nas redes sociais, né, na era tecnológica, onde a gente tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem aí o Facebook, né? Temos aí vários tipos de rede social, onde muitas vezes pelo sucesso, pela fama, se tornar, quer ganhar curtida. O ser humano, ele quer se tornar popular e quer conhecer, mas muitas vezes, se ela não der atenção, ela pode decepcionar os outros. E aí, cada um quer postar aquilo que tem de melhor. Hoje você olha para as pessoas, onde elas estão o tempo todo tirando foto. Você, quando vai em um determinado lugar, no parque, vai em um lugar, numa praia, sempre as pessoas estão tirando foto de si mesmo, contemplando a sua própria imagem e já imediatamente colocando aquilo na rede social, e ali ela fica o tempo todo olhando para quem vai curtir a foto que ela colocou. E eu fico muitas vezes até observando que muita gente viaja, mas não vai naquele lugar para apreciar aquela natureza, a beleza do lugar, mas ali vai para tirar foto, para postar. Hoje as pessoas tiram foto de comida que comem em restaurante, tiram foto de tudo que vê, está no carro, está no celular tirando foto e postando, e ao mesmo tempo ela está todo momento no celular. Quem curtiu? É por isso que surge hoje os ciúmes, as invejas, porque o ser humano, ele é limitado nisso. Mas o ser humano, ele quer ganhar um atributo de Deus, que ele não tem esse atributo. Quer ser onisciente, quer estar conectado o tempo todo. E muitas vezes ele não tem tempo para ele mesmo. Ele não tem vida em si mesmo. Ele nem percebe o pulsar do seu coração. Ele não percebe nem que ele tem uma quantidade de sangue que corre nas suas veias, porque ele está o tempo todo conectado à era tecnológica. Mas, como nós somos ilimitados, nós não podemos dar atenção a todas as pessoas que estão ao nosso redor pelo mundo. Isso muitas vezes tira o nosso tempo. E nas redes sociais, por causa do sucesso, muitos querem ganhar essa atenção. Mas toda amizade requer uma atenção. E muitas vezes, quantos amigos você tem numa rede social? Será que você tem tempo para todos eles? E se você não tiver tempo para você? Roberto Carlos,
Tem uma música que diz: eu quero ter 1 milhão de amigos para cantar comigo e ser feliz. É claro que isso é uma metáfora. Ninguém consegue ter 1 milhão de amigos, porque se você ter 1 milhão de amigos, você tem que dar atenção para todos, né? Às vezes até mesmo no ciclo familiar já fica difícil para se dar atenção a todos na mesma casa. Imagine você numa rede social onde você tem 2 ou 3 milhões de pessoas, de seguidores, e você quer dar atenção para cada uma delas. É por isso que muitas pessoas hoje a gente vê trabalhando, andando, dormindo, comendo, mas não estão focadas naquilo que estão fazendo, porque está o tempo todo no celular, o tempo todo. Se estiver comendo, parece que não tem nem o gosto, nem o paladar da comida. Será que isso é bom? E assim vai o ser humano dos dias atual. Mas você tem um diálogo interno com você mesmo. Todos nós temos esse diálogo interno. E cada um de nós precisamos nos ouvir. O nosso diálogo interno, a nossa conversa interna, porque essa conversa ela faz parte de uma conexão espiritual com o Criador. Por isso que houve um grande filósofo na antiguidade chamado Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Jesus também disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? Ele quer dizer, de que adianta o homem conhecer o mundo inteiro e não conhecer a si mesmo, não conhecer a sua natureza? Ou seja, está tão ocupado que não tem tempo para ouvir o seu diálogo interno, para ouvir a sua voz interior. E você precisa ouvir a você mesmo, a tua intuição. É por isso que hoje é muito difícil o ser humano ficar consigo mesmo e ser ela mesma. Ao tempo todo o ser humano sempre está copiando alguém porque viu aquilo está na moda, e elas não criam imaginação de si mesma, delas mesmas. Uma certa época eu li uma frase há muito tempo atrás, e essa frase me impactou muito. E eu li essa frase, sabe aonde? Em um túmulo de um cemitério. A frase dizia o seguinte: vim aqui para encontrar comigo mesmo. Olha só que frase profunda. Quer dizer que o ser humano vai correndo, girando o mundo inteiro em busca de algo e ainda não encontrou com ele mesmo. E essa frase diz assim: vim aqui para encontrar comigo mesmo. Essa frase falou profundamente no meu coração, porque quando eu tenho encontro comigo mesmo, eu posso dizer que tenho um encontro com Deus, porque eu conheço a mim mesmo, conheço a minha natureza, conheço as minhas intuições, e posso ter algo bom para ofertar para as pessoas através da palavra. Você vê hoje que as pessoas não conseguem ficar quietas, estão sempre no barulho, no agito. O jovem mesmo anda nos seus carros, som alto, e ao mesmo tempo conectado nas redes, WhatsApp, Facebook, Instagram. Só que eu vou te dizer, o mal não está nas redes sociais. A gente tem que aproveitar bem as redes sociais de forma inteligente. Você mesmo está ouvindo essa mensagem através de uma delas, que é o nosso papel de aproveitar bem as redes sociais para a gente ter uma conversa útil, de reflexão, para enviar para aquelas pessoas que procuram a verdade, que procuram uma palavra que possa lhe trazer conforto à sua alma, a palavra de salvação. O mal não está nas redes sociais, o mal está sim na forma como muitas pessoas usam, de forma inútil, e isso não é bom. Então devemos usar sim de forma inteligente, para ela não nos causar vício na nossa vida. E nas igrejas também acontece o mesmo. Muita gente vão às igrejas dizendo que vão ter devoção com Deus, e estão sempre no barulho, nos louvorzão, nos glória a Deus, nos aleluias, que é aquele barulhão parecendo até que Deus é surdo. Na verdade, nós só podemos encontrar Deus no silêncio, porque conseguimos ouvir a sua voz. Todos os profetas
que escreveram a palavra de Deus, começando por Moisés e outros caldeus, até João na ilha de Pátimo. Todos eles tiveram a revelação quando eles estavam no deserto, porque ouviram a voz de Deus. A gente tem um exemplo bem clássico de Isaac, quando Abraão mandou o seu servo ir até a sua terra de origem buscar Rebeca. E quando o servo de Abraão vem com Rebeca pelo caminho, o Isaac estava no deserto, em silêncio, meditando, ouvindo a voz de Deus. É certo que quando ele encontrou com Rebeca, ele teve belas palavras para dar para aquela mulher e para todos os seus. E essa visão de Deus, essa reflexão, quando estamos a só com Ele, e devemos fazer aquilo que é útil, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. O livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 8, diz: finalmente, irmão, no que pensar, no que falar, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se algum louvor e alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E hoje, onde estão os pensamentos das pessoas? Será que o pensamento vem do ego, vem da carne? Porque esse pensamento só traz a competição, um querendo ser mais do que o outro. E toda vez que eu vou competir com o meu semelhante, com o meu próximo, eu vou perder. Porque se eu quero postar lá uma foto sorrindo, feliz lá na rede social, sempre vai ter outro mais feliz do que eu. Se eu quero me ostentar apresentando minhas riquezas, meus bens, sempre vai ter outro mais rico do que eu. Se eu quero me ostentar apresentando o meu físico, minha juventude, sempre vai ter outro mais jovem, mais belo do que eu. Se eu for apresentar minha saúde, ostentar, sempre vai ter outro mais saudável do que eu. E para que competir com ninguém? Porque as riquezas de Deus é infinita. Ela é infinita e tem para todos. Não precisamos nos competir com ninguém. Mas sim, devemos ser cooperador, contribuir. E essa palavra eu estou trazendo para você, para te trazer uma palavra de alerta, uma palavra de valor. E esse valor é o valor da salvação. Porque Jesus, ele quando subiu aos céus, que estava ali à sua volta, ao seu entorno, 500 pessoas privilegiadas, e Jesus foi subindo aos céus. Ele disse: deixo-vos a minha paz eu dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu não estava dizendo. Pois eu vou preparar lugar, e quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí Jesus acrescentou: ide, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for limpo do pecado, quer dizer, for batizado, será salvo. E quem não crê será condenado, vai ficar. Jesus, quando ele subiu aos céus, deixou isso claro por discípulo: ide anunciar o evangelho, porque eu vou preparar lugar e vou voltar, e quando eu for, levarei vocês para mim mesmo. E o que é que nós temos que fazer hoje nesse mundo passageiro, nesse mundo de futilidade, nesse mundo de zoeira, nesse mundo de loucura, nesse mundo onde as pessoas estão procurando nada, correndo atrás do vento? O que é que temos que fazer? O verdadeiro valor da vida, será que está aqui? Sim, aqui está o verdadeiro valor da vida, quando a nossa vida está incluída com a vida do nosso Deus. É o preparo da salvação. Você, para subir junto com Jesus, não basta só dizer eu vou subir. Porque tem muita gente que se acha digno de ser salvo. Eu sou salvo, eu também sou filho de Deus. Mas você já perguntou para o próprio Deus e perguntou para si mesmo, nas suas intuições, se você é filho de Deus ou se você é criatura de Deus? Porque para ser filho de Deus tem que ser irmão de Jesus, porque Jesus é filho de Deus.
E todo aquele que não passar por Jesus não se torna irmão dele, não se torna filho de Deus. Porque todo mundo diz que é filho de Deus, todo mundo diz que tem fé em Deus, todo mundo diz que ama Deus, todo mundo diz que coopera com as coisas de Deus, mas a gente vê que as pessoas estão na loucura desse mundo devasto e não provam realmente que faz a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é crer na obra de Jesus. E que obra que Jesus fez? Ele é a manifestação da justiça de Deus. Ele se desprendeu da sua glória e veio a este mundo. Se realmente todos fossem filhos de Deus, fosse salvo, precisaria Jesus sair da glória e vir a este mundo sofrer, padecer? Não. Ele veio aqui por causa do pecado. E muitas vezes você que ouve as nossas reflexões, ou mesmo as nossas ilustrações, ou alguns vídeos nossos, nós sempre falamos de pecado. E talvez você já esteja enjoado. Quando você leva teu carro na oficina que está enguiçado, o que você mais quer? Quer que ele conserte. E para um mecânico consertar um carro, ele precisa achar onde está o defeito. E o ser humano? Até hoje os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, os sociólogos, os filósofos, os ativistas tentam consertar o homem, mas não conserta. Tentam achar o problema do homem, mas não acha. Por mais que você seja uma pessoa bem-sucedida, rica, você pode passar por todos os psicólogos, pode passar por todos os psiquiatras, você vai ter um problema emocional mal resolvido. Todos têm esse problema, exceto aquele que passar por Jesus. E esse problema emocional mal resolvido da vida de muitos é o pecado. O pecado, ele é um paradoxo irreversível, porque, como eu sempre falo, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram, e esse pecado criou um muro entre Deus e o homem. E o homem é a imagem e semelhança de Deus. E jamais um homem ele vai ter paz, ele vai ter alegria, ele vai ter tolerância, ele vai ter perseverança, ele vai ter amor. Jamais ele vai ter resiliência, jamais ele vai ter a bondade se ele não tiver o amor de Deus. Ele vai fingir, porque o que tem de pessoas fingindo ser boas não está escrito. Jesus, numa certa época, chegou para os fariseus. Quem eram os fariseus? Era o próprio povo judeu que cria na lei de Moisés, mas negou a Cristo. E Jesus via aquele bando de gente olhando ele, tinha inveja dele, porque Jesus fazia sinais, prodígios, milagres, fazia tudo aquilo. E os fariseus ficavam ali, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus, queria até apedrejá-lo. E Jesus disse: vocês são sepulcros caiados. Vocês fingem, vocês rodeam a terra fazendo orações, filactério, ora nas praças de mão aberta, veste boas vestes, mas vocês são como ave de rapina, por dentro de vocês existe a podridão. Vocês precisam se purificar e vocês vão morrer nos vossos pecados. No reino de Deus vão entrar as prostitutas e os ladrões, os publicanos que cobram imposto alterado do seu povo, vão entrar porque creram na mensagem de João Batista. E a mensagem de João Batista era essa: arrependam, que vocês têm pecado. Se vocês não se limparem, vocês vão para o inferno. Era essa a mensagem de João Batista. E Jesus disse: vocês não creram na mensagem de João Batista, vocês mandou degolar João Batista. A Herodias mandou o Herodes degolar João Batista e vocês apoiaram, vocês não creram. Agora vocês estão fingindo aí ser religiosos, ser bom, boas obras, mas vocês não vão entrar no reino de Deus, vocês vão morrer no pecado de vocês, porque vocês não creem que eu sou. Não adianta. Eu respeito todas as religiões, eu respeito Buda, eu respeito Confúcio, eu respeito muito filósofo. Agora mesmo eu citei Sócrates. Esses homens tiveram belas frases, deixaram alguma escrita muito boa, mas nenhum filósofo, nem um ativista, nenhum homem consegue dar salvação. Buda não consegue. Respeito, só Jesus. Por quê? Por que só Jesus? Porque Jesus foi o único homem, ele foi Deus na forma de homem, que pisou nesse solo terreno e não pecou. O Messias, Jesus, o Filho de Deus, ele foi o único que não pecou. E ele veio aqui e se prontificou para nos resgatar do pecado.
O apóstolo Paulo diz que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. É tanto que na antiguidade, antes da vinda de Jesus, você tinha que tirar teu pecado de uma forma, simbolizando a vinda de Jesus. Você tinha que ir diante de um sacerdote. E você tinha que confessar o teu pecado diante do sacerdote. E esse sacerdote te ouvia e ele te pedia uma oferta. Não era dinheiro, tá? Era um animal. Aí o sacerdote, colocando ambas as mãos tua na cabeça do animal, transferia o teu pecado para o animal e aquele animal era morto no teu lugar. Então aquele animal tinha que derramar o sangue para pagar o teu pecado, de forma provisória. Porque as pessoas que faziam aquilo no passado já tinham um flash que Jesus viria no futuro para fazer esse mesmo ato. Então aquelas pessoas já estavam crendo no próprio Jesus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora essa profecia se cumpre com João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só Jesus tira o pecado do mundo. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, alegre nisso. O mundo está passando por turbulência. O mundo está passando por transformação. O mundo está vindo a nova era. O mundo está vindo a era do anticristo. A era da globalização. Creia que Jesus ele é o único que pode tirar pecado. Por mais que você tenha caráter, tenha virtude, por mais que você tenha boa índole, por mais que você acredite nas coisas, trabalhe, seja um bom profissional, eu tiro o chapéu para você. Eu admiro. Mas se você não crê que Jesus, ao ser batizado pelas mãos de João Batista, assumiu os teus pecados, é tudo em vão. É tudo em vão, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você crê na obra de Jesus, ali no Rio Jordão, pela fé, tu agora transporta todo o teu fardo de pecado para Jesus. Ele tem que receber o pecado. Assim como aquele cordeiro, ali na tenda da congregação, diante do sacerdote, ele era imolado. Ele recebia primeiro o pecado pela imposição de mão. Assim agora João Batista ele é o último sacerdote. Ele agora impõe a mão na cabeça de Jesus. E toda pessoa que ia diante de João Batista confessava, eu pequei, eu mereço o inferno. O que eu faço, João? João disse, não, você está confessando de coração. Ali agora chega o Cordeiro e João coloca a mão na cabeça, transfere os nossos pecados para o Cordeiro de Deus. E agora o Cordeiro de Deus ele vai derramar o seu sangue na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. De todas as nossas reflexões, as nossas ilustrações, os nossos vídeos, as nossas mensagens, minha, dos nascidos de novo, a gente confirma isso. É o flash da nossa pregação. É falar que Jesus se batizou e morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E tem mais, a terceira obra dele foi ressuscitar no terceiro dia. Subiu aos céus, está à destra de Deus, está voltando. Está se cumprindo as profecias. Ele irá voltar. E ele iria voltar num tempo de grande tribulação. Num tempo de guerra, num tempo de doença, de peste, pandemia, como você está vendo. Ele irá voltar. Mas ele disse, quando eu voltar, levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Glória a Deus. Fique com essa palavra, meu amado. E guarde no teu coração. São as reflexões do seu querido irmão Arnaldo para o teu coração. Guarde com fé para todo sempre, até a vinda de Jesus. Amém?